A avó, emocionada pela tragédia familiar, enfrenta o destino e revela um segredo comovente. Em uma pequena casa de paredes desgastadas, cercada por sombras de árvores antigas, Dona Celeste olhava pela janela. A chuva caía em torrentes, como lágrimas que pareciam lembrar as suas. Seu coração, um oceano de dor silenciosa, palpitava ao rever as fotos empoeiradas que descansavam nas prateleiras. Eram imagens de risos, abraços, momentos que se foram, com os filhos em uma semente que ainda mantinha um véu de mistério. O rosto de Lucas e Sofia, os netos que preenchiam sua vida, estampava a inocência de quem não conhecia o peso de segredos antigos. Como seria a vida deles se soubessem? Naquela tarde, enquanto a tempestade rugia lá fora, Dona Celeste se via encurralada entre memórias e a vontade de proteger os netos. Com os cabelos brancos e os olhos avermelhados de tanto chorar, ela se esforçava para manter a alegria no ar, mesmo que por dentro a solidão e a culpa a esmagassem. Cada risada de Lucas e Sofia era como um bálsamo, mas a sombra do passado estava sempre por perto, sussurrando verdades que ela não queria ouvir. Mas a paz que ela tentava construir foi abruptamente quebrada. Um estranho apareceu, uma figura sinistra em uma tarde tão comum. Ele a pressionava, insistindo para que revelasse segredos que Dona Celeste acreditava ter enterrado. A cada pergunta, ela sentia um nó no estômago. Quem era aquele homem? O que queria Bela? E por que a lembrança daquele fatídico dia ainda fazia seu coração disparar? Impulsionada pela necessidade de entender, decidiu organizar suas coisas. Com mãos trêmulas, começou a abrir velhas caixas. Entre objetos esquecidos, seus dedos tocaram algo diferente. Uma carta amarelada pelo tempo. Ao lê-la, seu mundo desabou. A verdade que aquela carta trazia parecia um grito ensurdecedor. As palavras a relembraram de tudo o que tentava esquecer, e um novo peso se instalou em seu peito. De repente, a porta da frente se abriu. Era um antigo amigo, alguém que não via há anos. A presença dele trouxe um misto de conforto e tensão. As memórias de risadas e traições estavam ainda muito vivas. O que ele sabia? Seria ele capaz de trazer à tona mais segredos? O que isso significaria para os netos, que eram sua única luz em meio à escuridão? Então, o telefone tocou. Um som penetrante e inesperado. Dona Celeste hesitou. Quem poderia ser? A cada toque, seu coração acelerava. E se fosse alguém que soubesse? Alguém que quisesse roubar o que restava da sua vida tranquila? Ela atendeu. A voz do outro lado era familiar, mas carregada de algo sombrio. A conversa poderia mudar tudo. Seria a hora de encarar de frente quem realmente era responsável pela tragédia que destruiu sua família? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Dona Celeste olhou novamente pela janela. A tempestade rugia, mas algo a havia mudado. Um carro desconhecido parou em frente à sua casa, trazendo consigo
a promessa de um novo desafio, a esperança de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia finalmente ajudá-la a encontrar paz. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva lá fora parecia intensificar-se e Dona Celeste mantinha-se à janela, observando o carro desconhecido. Enquanto seu coração disparava, a porta se abriu novamente e o amigo de tempos antigos entrou, sua expressão carregada de um misto de preocupação e ansiedade. Era Jorge, alguém que ela nunca esperou ver novamente. Ele havia sido uma parte do seu passado, mas não um capítulo que ela desejasse reabrir. Celeste, sua voz soou como um trovão em meio à tempestade. Henrique, seu filho, sempre dizia que Jorge sabia mais do que deixava transparecer. Precisamos falar, agora. Ela deu um passo hesitante para trás, o medo congelando suas palavras. Sobre o que, Jorge? Não temos mais nada em comum. Sobre o que aconteceu com os seus filhos, ele respondeu, atenção evidente em cada palavra. Eu tenho algo para te contar, algo que pode mudar tudo. A notícia fez o corpo de Dona Celeste tremer. Você ainda tem coragem de aparecer e falar sobre isso? Depois de tudo o que acontecemos, ela queria gritar, mas as lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Mas ele parecia decidido, como se finalmente tivesse chegado sua hora de expor um segredo que pesava sobre seus ombros há anos. Celeste, escute-me, Jorge falou, a voz carregada de urgência. Eu não vim aqui para magoar você, mas a verdade precisa ser dita. Ele fez uma pausa, a tensão na sala crescendo. O acidente foi uma armadilha. As palavras ecoaram nas paredes desgastadas da casa, como se a própria casa pudesse absorver a dor. O que você está dizendo? Dona Celeste não conseguia acreditar. Seu coração acelerava, pulsando no ritmo de cada revelação que ela temia. Armadilha? O que você quer dizer com isso? Eu soube uma conversa, Celeste. Havia pessoas interessadas em sabotar o seu marido. Ele tinha informações. E muitos não queriam ver expostas. Eles planejavam isso. Dona Celeste sentiu o chão sob seus pés desmoronando. Soube de repente que a vida que ela construíra sob o luto e o amor por Lucas e Sofia estava prestes a desmoronar, como se fosse apenas um castelo de cartas. Isso é loucura! Ela gritou, a dor e a confusão tomando conta dela. Como você pode ter certeza? Como pode ter se calado por tanto tempo? Porque eu tinha medo, Jorge disse, seus olhos cheios de remorso. Medo de ser o próximo alvo. Mas a verdade deve ser revelada.
E você precisa saber quem realmente está por trás da tragédia. Num instante, o telefone tocou novamente, cortando aquele momento de revelação como som penetrante. Dona Celeste hesitou, o olhar fixo em Jorge, que parecia mais nervoso agora. Atenda, ele sussurrou. Pode ser a resposta que você precisa. Com mãos trêmulas, ela atendeu. A voz do outro lado era familiar, mas carregava uma frieza que a fez arrepiar. Olá, Dona Celeste. Você precisa estar pronta para enfrentar o passado. A verdade sobre seus filhos está mais perto do que imagina. O mundo dela parecia girar. A conexão frágil entre o que Jorge disse e as palavras do estranho tornava tudo mais real e aterrador. Quem é você? Seus quebrados, sua voz soando distante, quase irreconhecível. Você saberá em breve, apenas aguarde. E desligou. Dona Celeste se virou para Jorge, em choque. Ele a observava com olhos muito mais pesados do que antes. O que eu fiz para merecer isso? Ela sussurrou. Ele se aproximou, segurando suas mãos. Precisamos descobrir isso. Não estamos mais sozinhos nessa. Enquanto as águas da tempestade batem incessantemente contra as janelas, a realidade de um passado enterrado brotava como um botão de flor no meio da tempestade. A verdade, que era uma promessa de libertação, agora parecia uma lâmina afiada, prestes a cortar tudo o que conhecia. O carro desconhecido continuava na frente da casa. Docemente uma luz começou a piscar da janela. E num flash, Dona Celeste soube que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Dona Celeste sentiu uma onda de desespero. As palavras de Jorge ecoavam em sua mente, mas agora outra verdade se aproximava como um relâmpago prestes a iluminar a escuridão. O silêncio se instalou na sala, pesado e opressivo. A verdade estava na ponta da língua e ela podia quase tocá-la. Celeste, Jorge insistiu, ainda segurando suas mãos. Não podemos ignorar isso. E ali, no centro desse turbilhão de emoções, o que parecia ser um golpe final se concretizou. A porta da frente se abriu novamente, quase com um estrondo, e uma figura conhecida surgiu. Era uma mulher, com cabelos curtos e um olhar intenso. Dona Celeste ficou paralisada. Era Ana, sua irmã, alguém que há anos não via e de quem escapou com o coração partido. Ana! A voz de Dona Celeste falhou. Você? O que você está fazendo aqui? A expressão de Ana era sombria. Desculpe-me por aparecer assim, mas preciso falar com você. É sobre os seus filhos e sobre Jorge. Uma onda de confusão tomou conta dela. Jorge olhou de maneira alarmada, sua mão ainda segurando a de Celeste. O que você sabe, Ana? A mulher respirou fundo, como se estivéssemos prestes a detonar uma bomba. Você precisa entender. Jorge não é quem você pensa que é. Ele, mas antes que ela pudesse terminar, a luz da casa piscou e as janelas tremeram com a força do vento. O telefone se manteve em profundo silêncio, parecendo expectante, como se aguardasse um desenlace. Jorge sempre soube mais do que deixou transparecer. Continuou Ana, com uma intensidade que fez Dona Celeste sentir um novo frio no estômago.
Ele esteve envolvido na tragédia, mas não da forma que você imagina. Ele tinha interesses pessoais. Dona Celeste sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Como assim? Ana, o que você está dizendo? Jorge se afastou, a expressão dele mudando de defensiva para alarmada. Ana, pare! O que você está insinuando? Eu estou dizendo que você não pode confundir o passado com o presente, Jorge. Ana respondeu, os olhos fixos. E você, Celeste, precisa saber que a verdade pode ferir. Jorge conhecia seu marido muito bem, mais do que quis admitir. Os pedaços do passado se encaixavam, mas de uma maneira que não se esperava. As memórias de risos, segredos compartilhados e promessas parecia agora uma máscara, destituída de verdade. Você está insinuando que ele teve alguma participação? Como? Por quê? O silêncio ficou ainda mais pesado e as palavras não logravam sair. Então Jorge, com a expressão devastada, encarou Dona Celeste. Eu fui pressionado. Eu não tive. Escolha! O olhar de Celeste se endureceu. Escolha? Que escolha você teve, Jorge? Se escondeu atrás de cada risada. Se aproveitou da minha dor para atender suas próprias necessidades. A chuva violentamente despencava contra as janelas, como se a natureza estivesse revoltada. A verdade pendia no ar, crua e pungente. Jorge, ofegante e trêmulo, começou a recuar. Não é o que você pensa. Sempre quis te proteger. Fiz tudo em nome da amizade. Ana cortou o ar com sua voz firme. Você fala de amizade, mas se omitiu. No fundo, essa amizade foi a razão da tragédia. O que você guardou é mais devastador do que você pode imaginar. Celeste. Dona Celeste tinha um nó na garganta. A tempestade lá fora se tornava um eco da fúria que explodia dentro dela. Olhando para Jorge e Ana, até então confiante e assustada, algo dentro dela se quebrava. Então esse era o seu segredo? Vocês sempre souberam? E eu estive aqui acreditando que a verdade esperava por mim. Mas na verdade estava disfarçada a apenas centímetros de mim. O telefone, que antes tinha ficado em silêncio, agora começou a tocar novamente. Mas a raiva e a confusão de Celeste a impediram de atender. Ela precisava de respostas. Naquele momento, ela não sabia em quem confiar. Vidas seguras estavam amassadas com segredos que pareciam cortinas em um teatro de horror. No máximo, a porta bateu atrás de Jorge. Ele se virou para Dona Celeste com olhos dilatados. A verdade não é apenas o que você imagina. Você precisa saber mais. É apenas o começo. As palavras deixaram um eco dentro dela. Dona Celeste sabia que mais segredos estavam à espreita, e a tempestade ao redor dela não era nada comparado ao que estava prestes a se revelar. É apenas o início de uma revelação que poderia despedaçar tudo o que conhecia. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Dona Celeste se sentia presa num pesadelo. As revelações de Ana sobre Jorge a deixaram atordoada. Como assim, Jorge? O que você escondeu de mim? A raiva e a decepção transbordavam em sua voz. O silêncio ameaçador na sala parecia amplificar a tensão. Jorge se afastou lentamente, seu olhar cheio de culpa. Celeste,
Eu não queria que você soubesse assim. Eu me envolvi, mas não da maneira que todos pensam. Ana cruzou os braços, a expressão tensa. Isso não é hora para meias-verdades, Jorge. A hora de esclarecer tudo é agora. A atmosfera se tornava insustentável. Dona Celeste observava os dois, confusa e abalada. Se você sabe algo, fale. Não me deixe nessa incerteza. Jorge fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra uma tempestade pessoal. Ele respirou fundo e, finalmente, deixou escapar o que vinha escondendo. Certo, eu estive envolvido, mas não no que você está pensando. O acidente não foi apenas o acidente. Havia pessoas, grupos que estavam atrás do seu marido. A mandíbula de Dona Celeste praticamente se deslocou. Pessoas? Grupos? O que você está tentando dizer? Antes que Jorge pudesse responder, um estrondo ecoou lá fora. Um raio iluminou a sala, seguida de um clarão que atravessou a janela, quase como um aviso. E antes que qualquer um pudesse reagir, o telefone tocou novamente, ressoando como um sinal de alarme. E então, como que em câmera lenta, um grito cortou o ar. Acelerar, cuidado! O som estourou pela casa e todos viraram-se para a porta de entrada. Em um movimento rápido, outro homem surgiu no limiar da porta. Sua presença imponente, um olhar de pura determinação em seu rosto. Era Alberto, o pai de Lucas e Sofia, que todos acreditavam estar morto. Não, você não pode estar aqui. Dona Celeste caiu em um abismo de emoções. Você está vivo! Alberto, com um semblante sério, levantou a mão. Agora não é hora para perguntas. Precisamos ir. Eles estão vindo. O choque foi palpável. Jorge e Ana se entreolharam. E a sala lhe parecia um labirinto de mentiras. Quem está vindo, Alberto? A voz de Celeste era um mero sussurro, cheia de incredulidade. Aqueles que estiveram atrás de mim, aqueles que causaram a morte dos nossos filhos. Eles querem trazer tudo à tona novamente. Ele respondeu, o tom grave. Eu não posso deixar que você fique aqui, Celeste. Não agora. O sangue dela ferveu. Você escondeu isso de mim? Por que não me procurou antes? Alberto a encarou, os olhos cheios de uma dor que ela podia quase tocar. Eu vi coisas, Celeste, coisas que te protegeriam do seu passado. Mas agora, tudo isso está prestes a desmoronar. Fui forçado a me esconder, mas preciso de você ao meu lado. A sala começou a girar como um carrossel em alta velocidade. Você está me dizendo que eles estão voltando? Que tudo isso foi um plano? Precisamos agir rápido. Eles têm um informante dentro de nós. Alguém que sabe tudo. O desespero em seu olhar era uma janela para um mundo de horrores não revelados. Foi isso que Jorge ficou tão assustado. Você está insinuando que alguém aqui pode ser um traidor? Ana levantou a voz, surpreso com a ideia de que alguém pudesse ser cúmplice do que quer que tivesse ocorrido. Não pode ser. Dona Celeste olhou de um para o outro. A tensão era como um fio prestes a arrebentar. As palavras de Alberto ecoavam em sua mente. Camada de pavor se instalou ali. A verdade poderia custar tudo. Se Alberto, o homem que acreditava estar morto, estava certo. O próprio alicerce de sua realidade poderia estar prestes a desabar. E então um barulho vindo da porta. Um estrondo fez o coração dela parar. O carro desconhecido agora emitia um sinal luminoso. E a silhueta de uma figura se aproximava, obscurecida pela chuva torrencial.
Preparem-se. A verdade está prestes a ser revelada, Alberto sussurrou, enquanto as luzes da casa piscavam, criando sombras dançantes nas paredes. O telefone finalmente parou de tocar, mas o eco da revelação parecia ressoar em cada canto da casa. Dona Celeste, ofegante e angustiada, estava num redemoinho de pensamentos. O que vem a seguir? Por que você não me contou? Questionou, a insegurança dominando. Mas ela sabia que não havia mais volta. A tempestade dentro e fora da casa se intensificava. A verdade poderia ser a sua ruína ou libertação. E agora, com uma sombra se aproximando à porta, a única certeza era que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Dona Celeste ficou paralisada, olhando para Alberto, o homem que acreditava estar morto. O choque a atravessou como um raio. Como você pôde? As palavras mal saíram, abafadas pela tempestade que rugia lá fora. A sala, antes um abrigo de memórias, agora parecia um palco de emboscadas. Você não entende, Celeste. Eu precisava protegê-los, a vocês dois, Alberto gritou, a tensão na voz ecoando nas paredes. Jorge e Ana trocavam olhares nervosos, a atmosfera carregada de um desespero palpável. Algo não estava certo, e Dona Celeste podia sentir. E esconder a verdade era proteção? As palavras de Ana cortaram o ar, afiadas como lâminas. Uma mentira nunca pode proteger. Dona Celeste girou em direção a Jorge, seus olhos implorando por respostas. O que você tem a ver com isso? Você sabia que ele estava vivo? Jorge hesitou, as palavras entaladas na garganta. Eu não sabia. Tudo isso me pegou de surpresa. Ele gesticulou, a aflição crescendo. Só soube que Alberto estava envolvido quando ouvi as coisas sobre o acidente. Envolvido? Celeste sentiu seu coração disparar, cada batida reforçando a confusão. Envolvido em quê? Antes que pudesse continuar, um estrondo maior que o anterior reverberou pela casa. O vento uivou com força e algo se deteve à porta, um corpo caído. Todos olharam em choque. Alberto se aproximou, com a adrenalina a guiá-lo. Cuidado! Quando ele se aproximou, as sombras começaram a se mover. A figura lentamente se ergueu. Era Marcela, a melhor amiga do marido, com um olhar de dor. Desculpem, é urgente. A voz dela soou arrastada, parando todos os outros. Marcela? O que você está fazendo aqui? Dona Celeste sentiu a raiva borbulhar, misturada com confusão. Você também sabia? Não, eu soube agora, ela respondeu, as lágrimas escorrendo. Estava escondendo segredos por medo. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Do seu marido, dos compromissos que ele tinha e da armação. Dona Celeste deu um passo para trás, o mundo girando. Que armação? O que você sabe que eu não sei? Eles estavam atrás dele por causa de um projeto. Coisas que não deveriam ter sido reveladas. Celeste, o acidente foi apenas o começo. Eles queriam silêncio. Marcela respirou. Fundo, a tensão parecendo criar um muro invisível. As palavras de Marcela ecoavam na cabeça de Dona Celeste. A tempestade lá fora se intensificava, suas batidas quase se unindo ao caos dentro dela.
Silêncio? Por que você não me contou antes? Uma luz cortou a escuridão da sala e Alberto se virou, alarmado. Precisamos ir agora. Eles podem vir a qualquer momento. Dona Celeste sentiu uma onda de confusão, misturada com resistência. E a verdade, Alberto, o que você realmente sabe? Por que não fez nada quando podia? Naquele instante tudo virou. Eu não sou quem você pensa que sou. Alberto se virou para ela, o olhar sombrio. Havia um plano, e eu fui um dos que estava envolvido. O impacto da confissão atingiu Dona Celeste como um golpe. Como? Ela murmurou. Como você pôde me fazer isso? Era para proteger você, nosso filho. A verdade pode ser mais assustadora que a mentira, ele disse, seu tom mais grave. E então um grito cortou a tensão. Celeste, eles estão aqui! Jorge gritou, apontando pela janela. Um grupo se aproximava da casa, sombras contra a luz da tempestade. Dona Celeste sentiu o coração disparar. O que nós fazemos? Corra! Alberto gritou, mas a sala sentia-se como uma armadilha. Temos que lutar. Enquanto a adrenalina subia, a verdade começou a se desdobrar em sua mente. O que mais não sabia? Quem era realmente cada um ali? E qual era o verdadeiro preço da proteção? Você pode escolher esquecer as feridas, mas a dor do passado estava próxima e era mais cruel do que jamais imaginou. As portas pareciam tremer com a aproximação daquelas vozes, e Dona Celeste sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? A tempestade mostrava sua verdadeira fúria, e a inevitabilidade do confronto ameaçava transformar tudo o que considerava seguro em cinzas. Dona Celeste ficou paralisada, olhando para Alberto, o homem que acreditava estar morto. O choque a atravessou como um raio. Como você pôde? As palavras mal saíam, abafadas pela tempestade que rugia lá fora. A sala, antes um abrigo de memórias, agora parecia um palco de emboscadas. Você não entende, Celeste. Eu precisava protegê-los. A vocês dois. Alberto gritou, a tensão na voz ecoando nas paredes. Jorge e Ana trocavam olhares nervosos, a atmosfera carregada de um desespero palpável. Algo não estava certo, e Dona Celeste podia sentir. E esconder a verdade era proteção? As palavras de Ana cortaram o ar, afiadas como lâminas. Uma mentira nunca pode proteger. Dona Celeste girou em direção a Jorge, seus olhos implorando por respostas. O que você tem a ver com isso? Você sabia que ele estava vivo? Jorge hesitou, as palavras entaladas na garganta. Eu não sabia. Tudo isso me pegou de surpresa. Ele gesticulou, a aflição crescendo. Só soube que Alberto estava envolvido quando ouvi as coisas sobre o acidente. Envolvido? Celeste sentiu seu coração disparar, cada batida reforçando a confusão. Envolvido em quê? Antes que pudesse continuar, um estrondo maior que o anterior reverberou pela casa. O vento uivou com força e algo se deteve à porta. Um corpo caído. Todos olharam em choque. Alberto se aproximou, com a adrenalina a guiá-lo. Cuidado! Quando ele se aproximou, as sombras começaram a se mover. A figura lentamente se ergueu. Era Marcela, a melhor amiga do marido, com um olhar de dor. Desculpem, é urgente! A voz dela soou arrastada, parando todos os outros. Marcela, o que você está fazendo aqui?
Dona Celeste sentiu a raiva borbulhar, misturada com confusão. Você também sabia? Não, eu soube agora, ela respondeu, as lágrimas escorrendo. Estava escondendo segredos por medo. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Do seu marido, dos compromissos que ele tinha e da armação. Dona Celeste deu um passo para trás, o mundo girando. Que armação? O que você sabe que eu não sei? Eles estavam atrás dele por causa de um projeto. Coisas que não deveriam ter sido reveladas. Celeste, o acidente foi apenas o começo. Eles queriam silêncio. Marcela respirou fundo, a tensão parecendo criar um muro invisível. As palavras de Marcela ecoavam na cabeça de Dona Celeste. A tempestade lá fora se intensificava, suas batidas quase se unindo ao caos dentro dela. Silêncio, por que você não me contou antes? Uma luz cortou a escuridão da sala e Alberto se virou, alarmado. Precisamos ir agora. Eles podem vir a qualquer momento. Dona Celeste sentiu uma onda de confusão misturada com resistência. E a verdade, Alberto, o que você realmente sabe? Por que não fez nada quando podia? Naquele instante tudo virou. Eu não sou quem você pensa que sou. Alberto se virou para ela, o olhar sombrio. Havia um plano e eu fui um dos que estava envolvido. O impacto da confissão atingiu Dona Celeste como um golpe. Como? Ela murmurou. Como você pôde me fazer isso? Era para proteger você, nosso filho. A verdade pode ser mais assustadora que a mentira. Ele disse, seu tom mais grave. E então um grito cortou a tensão. Celeste, eles estão aqui! Jorge gritou, apontando pela janela. Um grupo se aproximava da casa. Sombras contra a luz da tempestade. Dona Celeste sentiu o coração disparar. O que nós fazemos? Corra! Alberto gritou, mas a sala sentia-se como uma armadilha. Temos que lutar. Enquanto a adrenalina subia, a verdade começou a se desdobrar em sua mente. O que mais não sabia? Quem era realmente cada um ali? E qual era o verdadeiro preço da proteção? Você pode escolher esquecer as feridas, mas a dor do passado estava próxima e era mais cruel do que jamais imaginou. As portas pareciam tremer com a aproximação daquelas vozes, e Dona Celeste sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? A tempestade mostrava sua verdadeira fúria, e a inevitabilidade do confronto ameaçava transformar tudo o que considerava seguro em cinzas. De repente, um estrondo fez a porta voar para trás, abrindo um novo mundo de caos. Várias figuras encapuzadas entraram na casa, o som dos passos firmes ecoando como um açoite. A sala se encheu de uma fumaça densa que deixava o ar pesado. Parada! Ninguém se mexe! A voz de um dos homens cortou a atmosfera tensa. Ele avançou, os olhos ardendo como uma determinação inabalável. Dona Celeste sentiu o coração afundar. Quem? Alberto gritou, tentando manter a calma enquanto se colocava entre as crianças e os estranhos. De você! O homem apontou para Alberto, a raiva se transformando em um sorriso sombrio. Você voltou finalmente e trouxe companhia. Alberto se virou para Celeste, o desespero evidente. Celeste, fuja! Mas antes que pudesse se mover,
Uma das figuras se virou em sua direção e tudo parou. À luz da tempestade, a máscara caiu, revelando um rosto que Dona Celeste conhecia muito bem. Surpresa, irmã! A voz era familiar e estava cheia de alegria cruel. Você achou que estava livre de mim? Era a irmã de Alberto, que todos acreditavam ter morrido no acidente. A verdadeira razão pela qual a vida dele se desmoronou. O chão sob seus pés parecia ruir. Você não pode ser! O grito de Dona Celeste ecoou por toda a sala, sua mente lutando para entender. Sim, sou eu. E agora vocês vão pagar pelo que me fizeram. As palavras dela cortaram o ar, como se uma lâmina a atingisse. A verdade era mais profunda e obscura do que qualquer um ali poderia imaginar. As revelações, os segredos, tudo se misturava em uma tempestade sem fim. E enquanto Dona Celeste encarava o olhar traiçoeiro da mulher, uma única pergunta arrebentava na sua cabeça. O que mais estava escondido nesta rede de mentiras? Dona Celeste ficou paralisada, olhando para Alberto, o homem que acreditava estar morto. O choque a atravessou como um raio. Como você pôde? As palavras, quando saíram, abafadas pela tempestade que rugia lá fora. A sala, antes um abrigo de memórias, que agora parecia um palco de emboscadas. Você não entende, Celeste. Eu precisava protegê-los, a vocês dois. Alberto gritou, a tensão na voz ecoando nas paredes. Jorge e Ana trocavam olhares nervosos, a atmosfera carregada de um desespero palpável. Algo não estava certo, e Dona Celeste podia sentir. E esconder a verdade era proteção? As palavras de Ana cortaram o ar, afiadas como lâminas. Uma mentira nunca pode proteger. Dona Celeste girou em direção a Jorge, seus olhos implorando por respostas. O que você tem a ver com isso? Você sabia que ele estava vivo? Jorge hesitou, as palavras entaladas na garganta. Eu não sabia. Tudo isso me pegou de surpresa. Ele gesticulou, a aflição crescendo. Só soube que Alberto estava envolvido quando ouvi as coisas sobre o acidente. Envolvido? Celeste sentiu seu coração disparar, cada batida reforçando a confusão. Envolvido em quê? Antes que pudesse continuar, um estrondo maior que o anterior reverberou pela casa. O vento uivou com força e algo se deteve à porta, um corpo caído. Todos olharam em choque. Alberto se aproximou, com a adrenalina a guiá-lo. Cuidado! Quando ele se aproximou, as sombras começaram a se mover. A figura lentamente se ergueu. Era Marcela, a melhor amiga do marido, com um olhar de dor. Desculpem, é urgente! A voz dela soou arrastada, parando todos os outros. Marcela, o que você está fazendo aqui? Dona Celeste sentiu a raiva borbulhar, misturada com confusão. Você também sabia? Não, eu soube agora, respondeu. Marcela, as lágrimas escorrendo, estava escondendo segredos por medo. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, do seu marido, dos compromissos que ele tinha e da armação. Dona Celeste deu um passo para trás, o mundo girando. Que armação? O que você sabe que eu não sei? Eles estavam atrás dele por causa de um projeto, coisas que não deveriam ter sido reveladas. Celeste, o acidente foi apenas o começo.
Eles queriam silêncio. Marcela respirou fundo. A tensão parecia criar um muro invisível. As palavras de Marcela ecoavam na cabeça de Dona Celeste. A tempestade lá fora se intensificava, suas batidas quase se unindo ao caos dentro dela. Silêncio. Por que você não me contou antes? Uma luz cortou a escuridão da sala e Alberto se virou. Alarmado. Precisamos ir agora. Eles podem vir a qualquer momento. Dona Celeste sentiu uma onda de confusão misturada com resistência. E a verdade, Alberto? O que você realmente sabe? Por que não fez nada quando podia? Naquele instante, tudo virou. Eu não sou quem você pensa que sou. Alberto se virou para ela, o olhar sombrio. Havia um plano, e eu fui um dos que estava envolvido. O impacto da confissão atingiu Dona Celeste como um golpe. Como? Ela murmurou. Como você pôde me fazer isso? Era para proteger você, nosso filho. A verdade pode ser mais assustadora que a mentira. Ele disse, seu tom mais grave. E então, um grito cortou a tensão. Celeste, eles estão aqui! Jorge gritou, apontando pela janela. Um grupo se aproximava da casa. Sombras contra a luz da tempestade. Dona Celeste sentiu o coração disparar. O que nós fazemos? Corra! Alberto gritou, mas a sala sentia-se como uma armadilha. Enquanto a adrenalina subia, a verdade começou a se desdobrar em sua mente. O que mais não sabia? Quem era realmente cada uma ali? E qual era o verdadeiro preço da proteção? Você pode escolher esquecer as feridas, mas a dor do passado estava próxima. E era mais cruel do que jamais imaginou. As portas pareciam tremer com a aproximação daquelas vozes. Porta voar para trás, abrindo um novo mundo de caos. Várias figuras encapuzadas entraram na casa, o som dos passos firmes ecoando como um açoite. A sala se encheu de uma fumaça densa que deixava o ar pesado. Parada! Ninguém se mexe! A voz de um dos homens cortou a atmosfera tensa. Ele avançou, os olhos ardendo com uma determinação inabalável. Dona Celeste sentiu o coração afundar. Estamos aqui à procura dele. De quem? Alberto gritou, tentando manter a calma enquanto se colocava entre as crianças e os estranhos. De você! O homem apontou para Alberto, a raiva se transformando em um sorriso sombrio. Você voltou, finalmente, e trouxe companhia. Alberto se virou para Celeste, o desespero evidente. Celeste, fuja! Mas antes que pudesse se mover, uma das figuras se virou em sua direção e tudo parou. À luz da tempestade, a máscara caiu, revelando um rosto que Dona Celeste conhecia muito bem. Surpresa, irmã! A voz era familiar e estava cheia de alegria cruel. Você achou que estava livre de mim? Era a irmã de Alberto, que todos acreditavam ter morrido no acidente, a verdadeira razão pela qual a vida dele se desmoronou. O chão sob seus pés parecia ruir. Você não pode ser! O grito de Dona Celeste ecoou por toda a sala. Sua mente lutando para entender. Sim, sou eu. E agora vocês vão pagar pelo que me fizeram. As palavras dela cortaram o ar, como se uma lâmina a atingisse. Dona Celeste mal teve tempo de processar a realidade, quando de repente ela trouxe à tona um
Segredo devastador. Você acha que a vida de vocês foi destruída? Eu estive à sombra, observando e esperando o momento certo. Alberto não foi o único que escondeu a verdade. Eu estou aqui porque o plano era todo meu. O choque foi como um soco no estômago. A revelação desmantelou toda a narrativa que Dona Celeste conhecia. Os olhos de Jorge e Ana se arregalaram, paralisados pela surpresa. Alberto, por outro lado, ficou pálido, como se tivesse recebido uma facada. Você? Como assim? Você traiu a própria família? Alberto balbuciou, a incredulidade evidente em sua voz. Sabe de uma coisa, Alberto? Você sempre foi o herói. Mas quem realmente estava no controle? Fui eu quem iniciei aquela reunião. Fui eu quem guiou tudo. A irmã riu. E o som era como vidro quebrando. Dona Celeste não conseguia acreditar. Mas por quê? Por que destruir nossas vidas? A dor se misturava ao horror. E naquele momento, tudo o que ela acreditava se desfez em 1000 pedaços. Porque eu sempre fui a excluída. Enquanto vocês viviam felizes, eu estava presa nas sombras, tomando conta de algo que não era meu. Agora, tudo vai mudar. A verdade que você achava saber não é nada comparada ao que eu realmente sei. Os estrondos do caos em volta misturaram-se ao choque interno. As peças do quebra-cabeça que antes pareciam se encaixar, agora estavam fora de lugar. E Dona Celeste percebeu que a luta estava apenas começando. O telefone que não parava de tocar, as sombras ameaçadoras, cada revelação mais escura que a outra. Tudo convergia para um único ponto. Um confronto iminente que poderia mudar tudo. Vocês ainda não perceberam, mas eu tenho um aliado que está mais próximo do que imaginam. O olhar dela brilhava com sarcasmo. A sala parecia um campo de batalha prestes a inflamar-se em chamas. A verdade está prestes a ser revelada, mas eu não darei essa vantagem a vocês. A irmã de Alberto sorriu de maneira sinistra, como uma serpente pronta para atacar. Dona Celeste sabia que o tempo estava se esgotando. A única certeza que tinha era que a tempestade de segredos a rodeava. Com o futuro incerto, ela se preparou para a batalha que se avizinhava. E a única pergunta que ecoava na sua mente era: quem poderia realmente ser confiável? Dona Celeste ficou paralisada, olhando para a irmã de Alberto, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Você está viva! Seu coração batia descontrolado, como se quisesse escapar do peito. A revelação desmoronava tudo ao seu redor. Sim, querida irmã, viva e mais forte do que você imagina. Ela se aproximou, sorrindo de forma perturbadora, como se estivesse guardando uma alegria obscura. Vocês todos pensaram que me haviam enterrado junto com a verdade. Mas eu estou aqui, pronta para jogar seu mundo ao chão. O que aconteceu naquela noite foi só o começo. Jorge e Ana trocavam olhares de incredulidade. A tensão na sala crescia, enquanto a tempestade lá fora parecia intensificar os sentimentos conflituosos, fazendo as janelas tremerem. Você estava por trás de tudo, gritou Alberto, com uma voz carregada de raiva, mas Dona Celeste sentia que havia algo mais, algo ainda mais profundo. Por que, Margarida? O que você realmente quer? Ah, querido irmão, eu só queria que você sentisse o que eu senti. O abandono, a traição. Margarida respondeu,
gesticulando com fervor. Vocês tiveram a vida que eu sempre quis, enquanto eu ficava no fundo, sozinha. E quem precisa de um mundo contente quando podemos colocar o caos em cena? A raiva se misturou com confusão no olhar de Dona Celeste. Mas o que você ganhava com isso? Por que transformar nossas vidas em um pesadelo? Para quê? Porque eu descobri algo que mudaria tudo. Margarida parecia se alimentar do pânico na sala. Apenas um pequeno segredo. A verdade que você não conhece sobre o seu marido, que ele me contou. Ele estava prestes a descobrir um esquema. Um movimento muito maior do que vocês poderiam imaginar. Que esquema? O coração de Dona Celeste parecia querer atravessar sua garganta. Os rostos de Jorge e Ana estavam paralisados, indiferentes ao que Margarida continha. O que você quer dizer com isso? Ele estava prestes a expor um grande cartel imobiliário, corrupção. Ninguém queria que ele falasse. E aí a vida de todos nós se foi numa noite. Margarida sorriu, como quem apresenta uma peça de teatro. E o melhor de tudo, ele nunca contou a vocês, porque sabia que você nunca conseguiria suportar. Isso não pode ser verdade. Dona Celeste balançou a cabeça, um nó se apertando em seu peito. Ele não era esse tipo de homem. Era assim, e foi por isso que ele morreu. Eu fiz muitas perguntas, e elas levaram a um certo lugar. Lugar onde pessoas como vocês não têm acesso. Ele tinha informações. E o preço de seus segredos foi alto demais para sua alma. O tom de Margarida se intensificou. E agora eu tenho o que quero. A verdade será sua condenação. No meio da confusão, um barulho ensurdecedor cortou o ar, e a porta da frente se abriu com um estrondo. Um grupo de homens encapuzados invadiu a casa, e tudo se silenciou. Onde está o arquivo? A voz de um deles, profunda e ameaçadora, ecoou. Dona Celeste virou-se. Arquivo? Que arquivo? Sua mente fritava. Alberto, em um lampejo de proteção, se colocou à frente dela e dos filhos. Então Margarida levantou a mão com um sorriso doentio. Eis a minha. Carta na manga. Ela caminhou até os homens. Aqui estou, como sempre, pronta para fazer um acordo. Você não pode! Alberto gritou, sua voz cheia de desespero, mas era tarde demais. A mesa estava virada e as peças se moviam em direção a um destino desconhecido. Dona Celeste sentiu o chão desabar. A irmã, traidora ou salvadora? O homem que ela amava, um mero peão em uma jogada maior. A tempestade lá fora parecia um eco da tempestade em seu coração. Margarida, você não pode fazer isso. Mas a risada dela cortou a atmosfera como um eco distante. Querida irmã, você precisa decidir. Lado de quem você está. A dor envolveu a sala, e a verdade de Margarida ressoou como um sino de alerta. Nada nunca seria mais como antes. Enquanto o caos se instalava, uma pergunta ficava em suspenso no ar. Até onde cada um estava disposto a ir para proteger-se da verdade? Dona Celeste ficou paralisada, olhando para Margarida, a irmã de Alberto. Você está viva? A incredulidade passou como um soco no estômago. O que mais estava escondido? A sala estava pesada com um silêncio ameaçador, enquanto Margarida sorria de forma perturbadora, como o predador
prestes a atacar, viva e pronta para acertar as contas. Margarida caminhou lentamente em direção a eles, cada passo soando como um aviso. Vocês pensaram que podiam me apagar, mas eu estou aqui, e agora é a sua vez de sofrer. Você nunca deve ter saído de nossas vidas. Alberto respondeu, seus olhos brilhando com raiva. O espaço parecia estar pegando fogo, com a tensão da situação. E então Margarida levantou um índice, seu olhar intenso. A vida de vocês não vai mais ser a mesma. E eu não estou sozinha. Neste momento, algo na atitude dela mudou. Ela girou-se e apontou para as figuras encapuzadas que cercavam a sala. Venham! Ao comando dela, os homens começaram a se mover. Com uma agilidade surpreendente, um deles se desfez do capuz, revelando um rosto familiar. A respiração de Dona Celeste parou. Era Henrique, seu filho. Mãe! Não é o que você pensa. Os olhos dele estavam cheios de desespero e confusão. Henrique estava vivo? A revelação golpeou Dona Celeste como um temporizador prestes a explodir. Henrique, como você está aqui? As palavras saíram entrecortadas, vozes em conflito dentro dela. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Ele olhou de Margarida para os homens que estavam com ela. Nesse momento, a sala virou um campo minado de emoções. Eu sei que você está tentando proteger a família, mas isso envolve muito mais do que você pode imaginar. O que você está fazendo com eles, Henrique? Alberto gritou, mas Margarida não perdeu a chance. Esse é o meu aliado, e com ele ao meu lado, nós poderemos finalmente ter justiça. Justiça? Dona Celeste quase riu de desespero. Você acha que isso é justiça? Isso é destruição. As vozes se misturavam. A tempestade enlouquecia do lado de fora. Os trovões pareciam responder à intensidade do que estava acontecendo dentro da casa. Você não sabe o que eles planejavam para a nossa família. Henrique voltou a falar. Seu tom agora carregado de urgência. Tudo começa com a verdade que o papai estava escondendo. Ele sabia que estavam atrás dele, e isso vai muito além de um mero cartel imobiliário. Os olhos de Margarida se iluminaram. Sim, e saber a verdade, Henrique, você precisará finalmente ouvir. A pessoa que estava por trás de tudo isso estava mais perto do que imaginavam. Alguém dentro do círculo familiar estava comprometido. Dona Celeste sentiu um frio na espinha. Não pode ser. Não pode ser ninguém aqui, disse, a dúvida começando a se infiltrar entre eles. Observar a conexão entre Margarida e Henrique era como ver um filme de terror ao vivo. Infelizmente, Dona Celeste, é verdade. Margarida sorriu, e aquele sorriso parecia ter um gosto amargo. E a verdade está prestes a ser exposta. Se você não cooperar, todos aqui vão pagar um preço alto. O que você quer de mim? Dona Celeste mal conseguiu ver a luz no fundo do túnel. Você já destruiu tudo. O que ainda resta? Margarida sabe o que aconteceu. E você sabe que a verdade pode destruir, mas também libertar. Precisamos que você faça uma escolha, Henrique disse, como se isso fosse simples, enquanto a tempestade rugia. Dona Celeste percebeu que a verdade poderia ser a única moeda que sobrava. Mas até onde ela estaria disposta a ir? O que custaria para que cada um se levantasse e protegesse o que mais amava? Justamente quando a tensão atingiu um clímax,
outro estrondo se ouviu. A porta estourou com tal força que a madeira se despedaçou. A figura se adianta na entrada e as luzes piscam revelando um rosto que todos conheciam muito bem. Era Lucas, seu filho voltando da morte. "Chega!" ele gritou, seus olhos brilhando com determinação. "A família não cairá por causa de mentiras." No silêncio, uma nova verdade começava a borbulhar na superfície. O jogo de poder estava apenas começando, e Dona Celeste poderia perder tudo, e a única certeza que tinha a assustava. A vida que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora. Dona Celeste ficou paralisada, o coração disparando ao ver Lucas, seu filho. "Você está vivo." A incredulidade em sua voz ecoou na sala, como se o tempo tivesse parado. Alberto e Margarida trocaram olhares de espanto, e a figura de Henrique, envolta em uma teia de segredos, parecia agora um mero espectador da calamidade que se desenrolava. "Isso não é possível," Margarida disparou, seu sorriso sombrio se transformando em uma expressão de desespero. "Você não poderia estar aqui." "Mãe, eu estou aqui para acabar com essa loucura." Lucas, com os olhos ardendo de determinação, se posicionou entre Dona Celeste e Margarida como um escudo. "Precisamos confrontar a verdade de frente." A tensão saltava por toda a sala. Dona Celeste sentiu um nó na garganta, lágrimas misturadas com alívio e raiva. "Lucas, o que você sabe? O que está acontecendo?" A confusão da situação esmagava seu coração. "O que eu sei?" Lucas olhou fixo para Margarida, que agora estava claramente acuada. "Eu ouvi a conversa há muito tempo sobre o que aconteceu naquela noite. Eu não poderia deixar vocês se destruírem por causa de segredos. Precisamos nos unir." Os rostos de Henrique, Jorge e Ana se iluminaram com um novo entendimento. É isso que faltava. A verdade que havia sido enterrada poderia finalmente ser exposta, mas não sem antes uma despedida dolorosa para Margarida, que olhava para eles com um misto de cólera e pavor. "Vocês não sabem o que estão fazendo. Eu não estou aqui para perder," Margarida gritou. Mas a verdade em seus olhos mostrava que ela não tinha para onde fugir. A tempestade rugia lá fora, refletindo o turbilhão emocional dentro da casa. "Acabou, Margarida." Alberto falou com uma firmeza que Dona Celeste não via há anos. "A vida de todos nós se foi nessa busca por poder. Agora, só. Precisamos da verdade." Lucas adiantou-se, olhando para a mãe. "Vamos, mãe. É hora de despejarmos esses segredos para fora. Juntos podemos superar isso." Ele deu um passo em direção a Margarida, que recuou, mas não havia mais fuga. A sala estava tensa, como um arco prestes a quebrar. E, de repente, o silêncio foi quebrado por um grito distante, crescendo em volume à medida que se aproximava. Uma luz forte iluminou a casa, e a porta se abriu mais uma vez. Era a polícia. "Estamos aqui para investigar." Alguém chamou? A equipe entrou, e Dona Celeste viu a oportunidade de transformar aquele caos em algo positivo. O
peso nos ombros começou a diminuir. Sim, precisamos de você, ela gritou, reunindo coragem. Nós temos muito a esclarecer. A verdade precisa ser dita. O pânico e a tensão começaram a se dissipar como a neblina ao amanhecer. Algo dentro dela se renovava, e Dona Celeste percebeu que a luta pela verdade poderia de fato levá-los a um futuro diferente. Margarida, agora cercada, olhou uma última vez para a família. Vocês vão se arrepender. E nessa fraqueza, ela foi levada pelos oficiais, a expressão dela se tornando uma sombra do que fora um dia. Enquanto tudo se acalmava, Dona Celeste, Lucas, Henrique, Jorge e Ana se reuniram. A tempestade lá fora dava lugar a um céu limpo, e ali no meio das cinzas do passado, eles podiam ver uma nova esperança brotando. Agora, com uma chance de reescrever suas histórias, Dona Celeste se sentiu mais forte. Nosso caminho não será fácil, mas juntos vamos encontrar a verdade, e isso será nosso legado. E assim eles se abraçaram, cada um sentindo a força do outro. O peso do passado começava a se dissipar e um novo capítulo se iniciava. Antes de encerrar, preciso lhe dizer algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso trabalho. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos em frente, juntos.